Lula acaba de dar um tiro no pé. Melhor dizendo, acaba de afundar o seu governo. Melhor dizendo, ele acaba de sentenciar o seu impeachment contra ele mesmo. E vocês precisam saber o que está em andamento contra Lula. O mundo está revoltado contra as falas do presidente Lula. Melhor dizendo, não dá mais. Lula tem que ser substituído pelo vice-presidente da República. Ele não tem mais condição de ficar no cargo de presidente do Brasil. E vocês vão saber por quê. Olha só. Natanael, comparação de Lula cruza uma linha vermelha. O presidente brasileiro comparou os ataques em Gaza como um holocausto de Hitler. Lula passou de todos os limites que vocês possam imaginar, tá? Ele criou uma crise internacional sem precedentes, sem precedentes. O primeiro-ministro israelense Benjamin usou o X, antigo Twitter, para responder ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que comparou os ataques em Gaza ao genocídio realizado por Hitler contra os judeus. Natanael disse que as palavras do líder brasileiro são vergonhosas e graves, e a comparação cruza uma linha vermelha. O político também reafirma o direito de Israel se defender após ataque terrorista Hamas. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto, às vezes, é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa. E falou ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Escreveu. O primeiro-ministro também confirmou que o embaixador do Brasil em Israel será chamado para uma dura conversa de repreensão com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, já havia anunciado. Neste domingo 18, o presidente brasileiro disse que as ações militares de Israel na faixa de Gaza configuram genocídio. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, declarou o petista. O comentário foi feito durante uma entrevista que Lula concedeu a jornalista no hotel onde está hospedado. Lembrando que Lula, com essas viagens dele, ele gastou mais de 3 bilhões de reais. E consigo, parece que ele conseguiu acender um estupim para uma crise diplomática sem precedentes. Pode acontecer até uma possível guerra. Depois dessas palavras do Lula, não duvidem nada não, porque Israel agora está com sangue nos olhos, viu? Não acabou não. Agora vocês vão saber de que lado Lula está, viu? Hamas agradece a Lula por comparação de Israel com Hitler. Veja a mensagem. O grupo palestino Hamas emitiu um comunicado expressando gratidão pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma entrevista coletiva na Etiópia. Lula comparou as ações da faixa de Gaza, né? Que você já sabe o conteúdo, né? Gente, ele passou de todos os limites. Agora vocês estão entendendo por que eles não gostam da ala conservadora. Agora vocês estão entendendo por que essa perseguição implacável contra os patriotas conservadores, contra os deputados, senadores de direita. Agora vocês estão entendendo de que lado Lula está. Quem ele apoia. Agora imagine um presidente da República, sendo que já tem outros pedidos aí para investigar Lula, né, a respeito de dinheiro que o Brasil doou para algumas entidades aí ligadas ao Hamas. A situação está muito delicada. Vocês vão ver o que vai acontecer a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, depois que os deputados e senadores voltarem de recesso. Por essa Lula não esperava. Se ele achava que ele ia avançar, né, com essa ditadura comunista no Brasil e no mundo, ele se enganou. Porque ele foi cutucar, nem onça não é leão com a vara curta. Ele foi cutucar Israel. E vocês sabem muito bem que Israel não está sozinho, não. Tem vários aliados. E não é só Israel, não. Vocês precisam saber quais foram as decisões de outros países internacionais depois que ouviram a fala do Lula contra o Israel, né, e a comparação que Lula fez de Israel com o Holocausto. É sem palavras, gente. E tem mais. Veja o que vai acontecer com Lula daqui para frente. Bomba! Ministro da Defesa de Israel sobe o tom com o Brasil após falas de Lula. Veja. O ministro da Defesa de Israel condenou veemente as declarações do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Talent ressaltou que o Brasil historicamente esteve ao lado de Israel, mas Lula, ao apoiar um grupo terrorista, Hamas, violou os valores do mundo livre. O ministro israelense utilizou o X, antigo Twitter, para expressar seu repúdio às declarações de Lula, destacando a inaceitabilidade de acusar Israel de perpetrar um holocausto. Essas críticas seguem a reação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu,
que classificou as falas de Lula como vergonhosas e graves, acusando-as de banalizar o caos. A Confederação Israelita do Brasil também emitiu uma nota de repúdio às declarações de Lula, chamando-as de distorção perversa da realidade e ofensiva à memória das vítimas, ao Holocausto. Agora vocês estão entendendo quem é Lula, né? Agora vocês estão entendendo quem é Lula, né? Um mentiroso. Sempre ele disse que ele era inocente. Preciso falar o outro lado da moeda? O que ele fala do presidente Bolsonaro é aquilo que ele é. Tá? Não só Lula, como essa petezaiada e esses comunas aí. Agora vocês deram para entender de que lado Lula está. Lula apoia quem? Lula apoia quem? Na verdade, se no Brasil tivesse juízes, né, que atendessem o anseio da Constituição brasileira de bem, uma hora dessa, Lula não era para estar no lugar que ele está hoje. Tá? Era para ele estar atrás das grades, vendo o sol nascer quadrado. Mas mostra claramente que o Brasil não é para amadores. Agora a pergunta é que não quer se calar. Até onde que o presidente da Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira, e o presidente do Senado vai ver Lula levar o Brasil pro buraco e eles ficarem de braços cruzados? Até quando? Porque aqueles deuses lá, né, que interpretam a Constituição, nós já vimos de que lado eles estão, né? Entidade palestina brasileira sugere que o Brasil corte relações com Israel. Vai vendo, gente, vai vendo, vai vendo. Eu não vou muito longe, não. Vocês estão vendo o que o Maduro está fazendo lá na Venezuela, né? Aquele ditador comunista, socialista barato. Trump assumir o cargo de presidente nos Estados Unidos vai acabar com a mamata dessa galera. O Maduro expulsou, né, os representantes da ONU lá na Venezuela. Aí um repórter perguntou pro Lula o que ele tá achando, né, do que está acontecendo lá na Venezuela, Maduro e a ONU. Ele disse, eu não tô sabendo do assunto. Ué, como pode um presidente do Brasil não saber do assunto do seu vizinho? Que isso, ainda mais que ele é amiguíssimo do Maduro. Gente, a coisa tá pegando, gente. Quais são as intenções desse povo? Eles acham que o mundo não está vendo o que está acontecendo. Eles acham que o mundo vai ficar de braços cruzados. Por essa, Lula não esperava. Novo vai à PGR por fala criminosa de Lula contra Israel. Notícia crime deve ser protocolada ainda neste domingo 18, segundo o partido. Parlamentares do Novo vão levar à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a ofensiva de Israel em Gaza, né, o Holocausto, que eu já li essa matéria aqui. Então, os parlamentares do Novo, eu só estou falando do Novo, vocês precisam saber o que outros parlamentares de outros partidos estão tomando, tá? Várias decisões eles estão tomando a respeito da fala do Lula. Mostra claramente que esse homem não tem nenhum preparo para o cargo de presidente do Brasil. É uma pessoa desqualificada, despreparada e está levando o Brasil para o caos. Está afundando o Brasil em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Tanto na economia, como nas relações internacionais, sabe? Ele passou de todos os limites. E agora, o embaixador do Brasil lá em Israel vai ter que dar muita explicação, tá? Na verdade, pedir desculpa é pouco. Pedir desculpa é pouco para o povo israelense, tá? Agora, se ele usa esses argumentos, né, como ele usou, né, contra Israel, imagine contra os patriotas conservadores. É por isso que vocês estão vendo aí, ó, patriotas sendo, né, julgados e condenados e sentenciados a 17 anos de cadeia. E agora vocês estão sabendo, né, por que eles apagaram as 196 filmagens, né? Mostra claramente, né, meu irmão, de que lado eles estão, né? Presidente do Museu do Holocausto detona Lula após a fala contra Israel, ódio e ignorância. Agora vocês estão vendo quem é o grupinho do ódio, quem é o grupinho da ignorância. Olha aqui, meu querido, olha aqui. Rapaz, esse cara não tem mais condição não, moço. E não é, essa não é a primeira nem a última vez que ele dá uma entrevista e ele cria polêmica através das suas entrevistas. O cara, sinceramente, o cara parece que ele não tá... As coisas não tá batendo como deveria bater, né? Entendeu? Pro cara soltar umas falas dessa, moço, você não pode conversar desse jeito, não. Tem que dar um livro para ele primeiro, já ler com as coisas que ele tem que falar, porque se deixar ele falar por si próprio, meu irmão, ele passou de todos os limites. Escuta o que eu tô falando para vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer a partir de segunda-feira, depois que esses parlamentares voltarem de recesso. Não só os parlamentares, não. É o mundo lá fora também, Estados Unidos e vários outros países aí, ó, que repudiam, né, as decisões daquele Hamas que tomou contra Israel poucos tempos atrás. Viu? Deputados protocolam pedido de impeachment de Lula por fala desastrosa contra Israel. Os parlamentares usaram como fundamento a lei dos crimes de responsabilidade.
Parlamentares da oposição decidiram apresentar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A deputada Carla Zambelli, PL-SP, já protocolou um pedido. Ao menos 30 deputados já assinaram o pedido, segundo ela. Gente, nós estamos falando hoje, domingo. Os deputados já estão trabalhando atrás dos bastidores, tá? A respeito da fala do Lula. Escuta o que eu estou falando para vocês, gente. A gente tem um pouco de experiência na área da geopolítica, desde 2012 que nós estamos aqui tomando frente. Essas palavras do Lula foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E agora esses países internacionais já sabem de que lado o Lula está. Então, gente, o que poderá acontecer daqui para frente? Vários tipos de retaliações poderá vir contra o Brasil, viu? E nós sabemos que essas forças desarmadas do Brasil, os homens dos botões vermelhos, não aguentam nenhum peido de Israel, viu? Das Forças Armadas de Israel. Não aguenta nenhum peido, tá? A coisa tá tão séria com as Forças Armadas aqui do Brasil que eles cortaram. Cortaram as verbas dos militares, que os militares têm que sair mais cedo para não comer no quartéis para poder economizar, tá? Vários navios já foram desligados por falta de verba. Melhor dizendo, as Forças Armadas no Brasil já foi um sucatão, tá? Únicas pessoas que ainda estão de pé, né? É os generais, almirantes, brigadeiros e melancia e atenderam o anseio do Lula, tá?